vocês estão? Espero que todos estejam bem. E quem não estiver bem, vai ficar bem, tá? Tô sumidinha, estive viajando, cheguei muito cansada da viagem. E fiz aquele vídeo pra vocês, finalizando a mandala, que ficou linda. Tá ali ela, não tenho nem lugar pra guardar, porque ela é grande. Só que eu tô com algumas telas aqui e eu nunca emoldurei nenhuma tela. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer o quanto antes. É providenciar a moldura dessas telas, né? Porque não adianta também a gente só fazer e não mostrar. Não pendurar, porque o prazer não é fazer e guardar. Tem várias telas ali feitas, guardadas. Não, eu preciso agora emoldurar. E eu tô com essa guirlanda que chegou pra mim. Essa guirlanda que eu vou colocar na porta aqui da casa. Ela vem... ela é de papelão. Estão vendo aqui? Ela vem com uma fitinha dupla face, eu não sei se o nome é esse, que a gente prega nela pra poder colar na porta. Só que eu não gostei muito dessa ideia. Eu achei meio assim, porque a gente cola, daí a gente tira, né? Acabou o Natal, dia 6, que é o dia que o pessoal desarruma as árvores para guardar os enfeites todos, porque é dia de São... Eu sei que é dia de Reis, mas é dia de um santo também, ou uma santa, algo assim. E aí, seguindo a tradição cristã, eu acho que sim, se eu não estiver falando besteira, me corrijam, por favor. É o dia que a gente desarma a árvore, né? Aqui em casa eu não tô podendo colocar árvore de Natal, porque eu tenho um rapazinho de 3 aninhos, que é muito malininho e ainda não entende muito bem, né? O que a gente fala. Meu filhinho, ele é autista e, né, a gente procura fazer tudo pra deixar ele confortável. Dentro das terapias e tudo. Isso é uma outra história também. Então, enfim, aqui a gente não tá armando árvore. Já tem um tempinho já. Aí eu vou botar essa guirlanda na porta. E senti falta de vir falar com vocês, senti falta de trocar uma ideia, de ler o Evangelho também. Desde a última vez que eu li o Evangelho, não li mais. E senti falta. E hoje nós vamos com certeza abrir o Evangelho e colar essa guirlanda. Eu acho que eu vou terminar ela hoje. Eu não sei se eu vou terminar, mas eu preciso terminar ela o quanto antes, porque eu preciso colar essa guirlanda. Senão Natal passa e adeus, né? Só ano que vem. Mas espero terminar ela logo, quanto antes. E eu falei assim que não sei se eu vou terminar, porque eu também tô tomando uns cursos, tô fazendo algumas outras coisas por fora. E tem tomado um pouco do meu tempo. Fora as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, né? As coisas do dia a dia, que já não são fáceis. E as coisas externas também. Então, é isso. Antes de ler o Evangelho, nós vamos colar um pouquinho a guirlanda. E vamos rolar um papo. Eu sempre gosto de conversar com vocês sobre coisas cotidianas, coisas que às vezes a gente vê na TV, na internet, numa conversa com alguém. E são coisas que nos chamam a atenção, fazem a gente refletir em algum aspecto das nossas vidas. Eu tinha várias reflexões ontem para fazer e já esqueci de todas. Bem-vindos ao meu mundo. Essa é a Carolina Oliveira. Sou assim mesmo. E não tem problema nenhum em ser assim. Outra coisa que eu ia falar pra vocês eu ia falar assim, nossa, a unha tá horrível, tá mesmo. Tá podre de feia. E vai ficar assim até o dia que eu puder fazer. Eu só não vou deixar de fazer o que eu quero por conta disso. Nem por conta de nada que alguém venha criticar. Não vou, não tô magoando ninguém, não tô fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, a gente não tem que seguir nenhum estereotipo, não.
Nós somos quem nós somos. Quem não quiser fazer também não precisa fazer. Sabe como é, gente? Isso não é nem revolta. Isso é uma reflexão também. Eu faço porque eu gosto para me sentir bem. Quando eu quero. Ponto final. Por mim. Acabou. Então, essa é uma das reflexões. Parece ser besta, mas não é não. Tá? Ninguém tem que seguir nada, padrão nenhum de nada. Nós somos seres livres e podemos decidir o que queremos fazer ou não conosco. Desde que não invadamos o espaço do outro, nem enfim, essas coisas aí. Não vou nem terminar, porque senão eu vou me bolar aqui nas palavras. E aí, eu tava vendo um videozinho nesse instante sobre uma coisa interessante. Eu tava vendo esse vídeo desse rapaz, ele é até conterrâneo meu de estado, somos baianos. E ele faz o youtuber, e o YouTube dele é todo falando de projeção astral, das experiências que ele tem. Tem bastante inscrito até. E eu acho super interessante, porque eu acho que tudo é válido, tudo, absolutamente tudo. E ele às vezes comenta algumas coisas, não que eu não concorde, vejam bem, é a visão dele. E eu acho o máximo, né? Eu tenho várias coisas parecidas, só que de uma outra forma. Não sei se eu vou conseguir passar pra vocês o que eu tô querendo, mas é mais ou menos isso. Então, eu tava vendo ele falar sobre determinados assuntos. E várias coisinhas que ele fala, que tem gente que fala, ah, você é doido, não sei o quê, pererê, você viaja. Eu consigo trazer pro meu dia. Em várias situações, coisas que ele fala, eu percebo que realmente é verdade, bem que ele disse isso, ó. Sabe? E a forma como ele fala pode não agradar, às vezes, algumas pessoas. E não precisa agradar mesmo, não. Né? Não precisa agradar. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, não segue. Mas é porque tem gente que só segue pra criticar, né? Tem gente que vive amargurado. Que vive na internet pra destilar veneno, pra maldizer, pra fazer só coisas negativas, porque a vida dessas pessoas é uma vida negativa. Então, enquanto elas não fazem isso com outras pessoas, elas não param. E, gente, vou falar pra vocês, não tenham medo disso, não tenham medo de críticas, não tenham medo do que as pessoas vão falar de vocês. Não tenham. Sigam a vida de vocês com seus princípios morais e éticos. Sabe, sempre desejando o melhor pro outro. E principalmente pros inimigos. Isso é muito importante. Porque é bom, é importante, né? Vocês sabem por quê. Também não vou me alongar nisso, porque o pensamento vai e volta. Porque toda hora eu lembro de alguma coisa pra falar. Então, assim, não vamos ficar, né, maldizendo nada. E no dia que nós estivermos irritados e chateados com qualquer coisa, se você não tá afim de fazer aquilo ali, não faça. E puder não fazer, não faça. Se você tiver de saquinho cheio e falar, ah, eu tô com raiva, deixa eu ver o que essa babaca tá falando aqui. Não veja, sabe? Você não vai se sentir melhor se você começar a criticar as pessoas, não. Se você começar a apontar os defeitos do seu ponto de vista, medido com a tua régua. Lembrando bem disso, porque ninguém aqui é dono da verdade. Algumas pessoas podem até não concordar comigo. Mas ninguém é dono da verdade e eu não vou agradar todo mundo. Assim como nem todo mundo me agrada. E nem por isso eu fico falando nada. Pelo contrário, eu respeito. Gosto de ver, até porque me chama a atenção, essas diferenças me atraem. Me chamam a atenção, me instigam a querer saber mais.
Porque, afinal de contas, se eu não sei de tudo e eu tenho essa consciência, eu posso aprender cada vez mais, né? E algo que antigamente eu falava, nossa, nunca vou fazer isso, nunca vou dizer isso, nunca vou pensar assim assado. Ai, gente, que ilusão. A gente faz, a gente pensa, daquela água que a gente fala que não vai beber, a gente bebe. Quantas vezes forem preciso a gente beber, a gente vai beber. Quantas vezes forem preciso a gente quebrar a cara, a gente vai quebrar a cara. Pra gente evoluir. Às vezes a gente precisa apanhar um tiquinho, né? Infelizmente, e pelo amor é muito difícil. A gente vai mais pela dor. Voltando aqui pra pintura, pra mandala ou pra guirlanda, eu boto esse papelzinho aqui pra minha mão não ficar grudando toda hora, porque tem uns aqui ainda que eu não fiz, vermelhinho e tal, então minha mão fica grudando, aí dá agonia. Por isso que eu boto esse papelzinho. E aí também ele vai e vem comigo, ó, que legal. Então, deixa eu falar pra vocês outra coisa. Como eu disse, aí eu tô dividindo o meu tempo. E aí, o que que acontece? Esses cursos que eu tenho feito são cursos de tarologia, numerologia, astrologia. Eu gosto muito, não entendo nada, né? Mas confio muito na minha intuição. E devido a coisas que eu já passei, minha intuição tem gritado comigo. Ela não tem falado, não. Minha intuição tem gritado. Eu tô numa sensibilidade que eu já estive uma vez e pedi menos. Fui no centro espírita e pedi que eles conversassem com os espíritos e pedissem pra me dar uma trégua, porque eu já não tava suportando. E eu tô voltando a entrar nisso. Mas dessa vez eu tô preparada e tô gostando muito. Isso tem me feito um bem sem igual, que tem aguçado muito minha intuição, minha percepção da vida, das vidas, espiritual, terrena, de tudo que existe, já existiu, irá existir. Tá um misto de sentimentos. E isso tem me feito muito bem. Então, eu tô num curso básico. Comprei até... Ah, vocês estão vendo aqui, ó. Ah, não, dá pra ver não, pensei até que tava. Aqui, ó. Ele tava aqui, mas o negocinho tava filmando aqui. Aqui. Comprei até um tarô. Ele tá aqui assim porque eu tô estudando ele. Quando eu paro de fazer aqui as pedrinhas, eu vou pro curso de tarô. Aí eu já deixei ele aqui pra poder... Não é porque eu sou assim mesmo, bagunceirinha. Então, minha sensibilidade tá assim, afloradíssima. Ontem aconteceu uma coisa bem interessante comigo. Bem interessante mesmo. Eu estava deitada. Só um momentinho, gente, porque aqui, ó, eles são super, assim, massa, inteligentes. Eu acho que é pra poder confundir a gente mesmo. Eles colocaram o número 6 e o número 9 verdes. Podiam ter mudado a cor, né, daqui do negocinho, alguma coisa. Ou ter mudado a cor, não. Ter mudado o símbolo. Pra gente não atrapalhar, porque o 6 e o 9 são idênticos, né? Só muda o formato. Então, aqui eu tenho que botar a guirlanda assim, pra saber que... Cadê o 9? Deixa eu ver aqui se eu vejo um 9 pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Cadê? Aqui. 9. 9. Estão vendo? E aqui é 6. Agora, veja. Se isso não é pra lascar o cano, é. Isso aí é pra fazer a gente fazer tudo e desmanchar. Exercício de paciência, minha gente. Viu? E voltando aqui pro meu sonho. Sonho não, pro fato que aconteceu. Ontem à noite eu fui dormir. Como de costume, que todo mundo dorme. E aí eu tava assistindo uma coisinha leve. Eu gosto muito de assistir coisa leve. Ou colocar uma meditação. Eu não faço meditação ainda, mas eu vou aprender, tá? Gente, é tanta coisa que eu quero fazer
desse mundo assim místico, tanta coisa, que eu queria ser 3, 4 para fazer tudo que eu quero. E ainda nem entrei nesse lance de meditação, mas eu sei que vai me fazer um bem danado. E quem faz, fala super bem. E aí, deixa eu botar aqui pra ver se vocês enxergam. Ai, eu acho que eu vou tirar isso aqui. E aí, é o seguinte, eu tava, né? Fui dormir. Aí tava assistindo uma coisinha levinha e tal, pra poder relaxar. E aí, gente, vocês sabem o que aconteceu? Eu simplesmente... Parece brincadeira, mas não é não. Eu simplesmente voltei na época em que eu morava em Salvador. Não morava aqui em Conquista. Foi uma época que eu morei lá, quando eu era ainda pequena. Eu voltei nessa época. Eu não tava nem começando a dormir. Eu tava assistindo um filme. Eu simplesmente voltei nessa época. E consegui ver nitidamente os rostos dos meus colegas. Da maioria, assim, que eu fui me lembrando, eu comecei a ver todos os detalhes dos rostos deles, de tudo. Quer dizer, eu tenho 39 anos de idade, isso fazem 30 anos. São coisas que eu nem fico pensando, nem lembro, e do nada veio na minha mente, aí eu comecei a viajar por lá. E eu não sei nem se isso é projeção astral, porque eu voltei em outra época, uma época que já existiu na minha vida. E aí eu voltei por lá, né? Consegui ver o rosto dessas pessoas, ver os lugares que eu andava, a escola que eu estudava. E aí, de repente, eu me vi na casa que eu morava com os meus pais, quando eu, né, era pequena. E entrei na casa, é como se eu fosse duas, tá? Eu entrei na casa, eu tinha essa visão externa de quem tá de fora e me via pequena. E ao mesmo tempo eu estava em mim naquela época, com a idade que eu tinha depois. E eu cheguei até a sentir o cheiro da minha casa, a sensação que eu tinha ao chegar em casa quando eu chegava de viagem de Salvador, que eu vinha pra cá pra Conquista, eu cheguei até a sentir, né? Foi como se eu tivesse voltado no tempo. Eu nunca passei algo tão real na minha vida, assim, de voltar no passado e presenciar, assim, sentir mesmo vários sentidos. Não é você sonhar, não. É você sentir, é como se eu estivesse ali mesmo. E eu tava, sabe? E, gente, eu não tava dormindo. Tanto que eu fiquei tão, assim, emocionada que eu decidi levantar. Eu decidi levantar e fui fazer um Nescau, uma coisa assim pra eu tomar. Isso já eram 2 horas da manhã. Eu tava batendo as 2 da manhã. E o sono fez assim, tchau, querida. Até a próxima, querida. Você não vai dormir. Porque eu estava extasiada. E foi uma sensação, assim, magnífica. Aí, tudo bem. Fui pra cozinha, assim, falei, puxa vida, que legal. Ai, que felicidade. E tô lá na cozinha, sentadinha no banquinho, tomando este Nescau. E voltei, né, no que eu tava assistindo, no telefone, e deixei rolar. Era um filme, 90 Dias no Paraíso. Interessante, né? O cara tem um EQM nesse filme e é um filme real, baseado numa história real. E não tem nada a ver o desdobramento com o filme. E o cara teve um EQM. Eu não tive EQM. Eu tive um desdobramento, só que eu voltei pra um passado meu que eu vivi de verdade. E senti tudo, senti cheiro, tudo. Sensações todas que eu tinha naquela época. Nossa, que nostalgia, viu? E aí, tudo bem. Tô lá sentada no meu banquinho, tomando este Nescau,
quando eu vejo alguém olhando pra mim da porta deste quartinho aqui, que vos falo, que faço os trabalhos da mandala, que faço os vídeos pra vocês, vi uma pessoa em pé na porta do quartinho. Isso não é um quartinho, é um quartão. Mas nesse quarto, que a porta da cozinha dá uma distância boa e tem a porta desse quarto, então dá pra ver. O que eu vejo, uma pessoa em pé, tomei aquele susto, porque eu já não tava nem mais imbuída nessa sensação desse sair fora do corpo, né? Eu já não tava mais nessa sensação. Não é transição planetária, é louca. Tô com esse nome, transição planetária na mente, tem nada a ver. Tava com essa sensação desse... Não é teletransportar, ai meu pai. Pois é, tava com essa sensação. Eu já não tava mais com essa sensação, tava muito feliz, super acordada, ativa, assim. Parecia que eu tinha tomado uma injeção de adrenalina. Mas tava nesse filme, que é um filme até parado, um dramão, né? Tristinho e tal. É triste, mas feliz, né? Porque eu ainda nem terminei o filme, mas de certo tem um final feliz, porque o cara ficou vivo pra contar. Então, não é nem dizer que eu ainda tava impressionada com isso, que eu não estava. Esse barulhinho que sempre aparece no vídeo, viu, gente? É da garagem subterrânea que tem aqui no prédio onde eu moro. Então, voltando. E aí vi essa pessoa olhando pra mim. Eu olhei, tomei um susto, porque eu pensei o quê? É Heitor, meu menininho, que tava deitado dormindo. E aí, no que eu olhei, eu vi que saiu correndo aqui pra dentro do quarto mesmo. Tava parado aqui na porta do quarto olhando pra mim e era baixinho, por isso que eu pensei que fosse Heitor. E aí correu pra dentro do quarto. Eu ouvi até os passos correndo, aqueles passinhos de criança correndo, sabe? Quem tem filho, sobrinho, neto, sabe como é que é, né? Afilhado, sabe como é que funciona. Então eu ouvi, aí eu levantei e vim aqui. Falei, não é possível, Heitor acordou, que eu vim aqui e não tinha ninguém. Fui no quarto, Heitor estava pleno, dormindo. Aí eu falei, meu Deus, era só o que me faltava agora. Eu falei, galera da espiritualidade, meus amigos, gente, calma aí, né? Vocês também, eu sei que eu comecei, já venho nesse lado místico há algum tempo, mas parece que deu um start, que virou a chavinha assim e falou, bora lá, ligou. E aí eu falei, gente, calma aí, também não é assim, galera da espiritualidade aí, meus amiguinhos espirituais, calma aí, gente, eu tenho medo ainda. Vocês não podem estar me mostrando tudo assim, não, que eu tenho medo. E achei interessante que uma coisa vai abrindo a outra. Eu falei, gente, calma, calma, calma aí, assim, a felicidade a mil, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô falando assim, nossa, eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. E quanto mais eu me aprofundo nesses assuntos, mais as coisas começam a acontecer. Sábado agora que passou, aconteceu outra coisa também, mas eu não vou poder contar aqui pra vocês, porque é uma coisa muito pessoal. Infelizmente eu não posso contar, mas foi uma coisa de louco. Quem sabe numa próxima vez eu não conte, quando passar mais um tempinho, porque não envolve só eu. Então, né, fica assim meio chato. E é uma pessoa que eu não tenho contato. Então, assim, eu tô muito feliz com esses acontecimentos novos na minha vida. Eu tô muito feliz com isso que a espiritualidade tem me dado, me proporcionado, com esse novo começo, porque eu me sinto uma pessoa nova, principalmente depois que eu comecei a estudar o tarô. Ai, gente, que coisa linda é isso. E eu tô estudando o curso básico, tá? Nem me aprofundei, mas quero estudar bastante tudo isso, né? Então, tá tudo abrindo, sabe? A espiritualidade tem me mostrado muita coisa e eu tô muito contente, muito feliz com isso.
E eu queria dividir isso com vocês, porque tudo tem um porquê na vida da gente. E deixa eu ver, e teve também, nessa viagem que eu fiz, eu também não estive como de costume. Eu não fiquei como fico normalmente. Eu fiquei um pouco mais pensativa, até porque eu tive uns probleminhas nessa viagem, familiares. Mas eu fiquei diferente do que eu tenho costume de ficar, porque eu sempre sou uma pessoa muito animada, muito festeira, né? E dessa vez eu fiquei um pouquinho diferente. Eu senti uma diferença em mim, algo que mudou dentro de mim, tem mudado fortemente. E eu tive um sonho incrível. Esse sonho eu também, por enquanto, eu não vou poder contar, porque envolve outra pessoa. E essa pessoa é muito próxima a mim, então eu tenho que pedir permissão para contar. Mas eu não sei se eu sonhei, foi bem real o sonho, tá? Mas eu não sei se é de fato, se realmente tá acontecendo isso. Mas eu teria que pedir permissão. Agora, o de ontem eu tenho plena certeza absoluta que foi real. Eu voltei mesmo um tempo. Eu vi uma criança aqui na porta desse quarto. A criança correu, eu vi o barulhinho vir atrás. O que aconteceu comigo no sábado, agora que passou, também foi incrível. É real. Tão real quanto isso aqui que eu tô fazendo. E tô muito feliz. Muito, 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 muito com isso. E vou fazer o quê? Abrir o Evangelho. Vou abrir o Evangelho pra gente ver o que o Evangelho vai nos dizer. Eu acho interessante que as 2 vezes que eu abri o Evangelho aqui com vocês, foi certinho, assim. Eu achei que foi bem certeiro. Foi de acordo com o que eu tava falando, né? E claro que eu não vou esperar que seja também. Eu tô aqui, tá fazendo esse negocinho, gente, porque eu tô tentando ajeitar aqui a câmera pra que ela pegue. Então, pode ser que não saia, né, algo tão certeiro assim como foi das outras vezes. Mas pode ser que saia algo que alguém esteja precisando. Alguém que esteja vendo esse vídeo, eu mesma. Pode ser que saia algo não parecido com o que eu falei, com essa conversa minha com vocês aqui, mas pode ser que seja algo para alguém, ou alguém encarnado ou desencarnado que esteja precisando. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder passar isso para vocês. Antes de começar, eu quero falar para vocês que teremos mudanças no canal. E só que isso fica mais para frente um pouquinho. Enquanto não tiver essas mudanças, eu vou fazendo unboxing, fazendo isso aqui, abrir o Evangelho, fazer colagem de diamante. Enquanto não tiver, né, a mudança certinha para eu falar para vocês como é que vai ser o canal, vamos seguindo essa linha, tá? Então, vamos pedir que Deus nos oriente, nos ilumine, que Deus esteja presente, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que nosso anjo da guarda nos intua a abrir em algo que seja, tudo é benéfico, eu sei, mas algo que seja direcionado para alguém que esteja precisando, seja ele encarnado ou desencarnado. E de antemão já te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Muito, muito obrigada, que assim seja. Amém. Vamos ver, vamos ver. Será que eu já abri nessa parte?
Bem-aventurados os pobres de espírito. Ai, Deus. Eu já li tanto esse evangelho que eu nunca sei. Eu acho que eu não abri nessa parte, não. Então, vou ler, né? Bom, o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-las, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Gente, mais uma vez, o Evangelho abriu exatamente falando sobre o que eu estava falando para vocês no início. Não se preocuparem com os julgamentos dos outros. Seguirem suas vidas, não fazerem mal a ninguém, seguirem suas vidas com dignidade, com honra, sabe? Com caráter. Porque o que os outros pensam ou fazem não importa. Se a pessoa vem falar alguma coisa desagradável para ti, não importa, deixa lá, aquilo ali não pertence a vocês, não pertence a gente, pertence a eles, aqueles que dizem. Então o Evangelho, mais uma vez, abriu e fantasticamente, não sei nem como, fantasticamente, quer dizer, eu sei como, né? É Deus. Então vamos agradecer. Vou continuar, tá? Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. Ok. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo. Desculpa, gente. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas, segundo sua concepção, para as pessoas simples e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, eles terão de entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível, de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem dá aos dois um tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus,
o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E isso por uma razão muito natural, é que a humanidade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Minha gente, mais perfeito do que isso, impossível, né? E é isso. Vamos agradecer. Obrigada, Senhor, nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, Nossa Senhora, nossa Mãe zelosa, Nossa Senhora Maria de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, aos anjos, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, querido Pai soberano. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por estarmos vivos, obrigada por podermos ajudar-nos uns aos outros e obrigada por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe o lar de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo, que o Senhor entre na casa de cada uma dessas pessoas, abençoe todas as pessoas que estão nelas e a vida dessas pessoas. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade. Eu sou só agradecimento e aceito todas as mudanças que o Senhor me der. Estou com o coração todo entregue para o Senhor me guiar. E me guie e me leve para o caminho que é o caminho certo. Seja ele qual for, eu tô aqui. Tô aqui para ir. Amém. Que assim seja. Então, gente, é isso. Só vamos, né? É aquilo que eu já falei para vocês várias vezes. A gente não para. A gente tem que ir, a gente tem que seguir. Não importa quão difícil seja a caminhada de cada um de nós. Lembrem-se que todos nós temos problemas. Todos nós temos os leões para matar. Todos nós temos problemas que parecem insolúveis, mas não são. Tem aquele ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. E é verdade. Você aí que participou comigo até aqui, pense nisso. Você não ficou aqui por acaso até esse momento. Tenha certeza disso. Você não está ouvindo isso aqui, seja em que época for. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, se é hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Eu não sei nem se eu vou estar viva quando algumas pessoas verem esse vídeo. Mas saibam que Deus é por vocês. E nada na vida da gente é por acaso. Somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus nos quer bem, felizes. Abracem a Deus. Comunhe com eles, com a espiritualidade. Com Ele, com o Senhor, com a espiritualidade. Com o que vocês acreditam. Façam o bem. Amem o próximo. Não maldizem, né? Não maldizer. Mas não vou conseguir uma colocação para essa palavra aqui. Mas não falem coisas ruins, não soltem palavras ruins, porque a palavra tem poder. A palavra entra, a palavra se materializa. Vocês sabiam que palavra toma forma? Palavra tem poder e se materializa? Então, vamos pensar sempre 2 vezes antes, 3, 4, 5, antes de falar qualquer coisa. Aqui, palavras faladas não voltam atrás. Aquilo que a gente fala pode não significar nada pra gente, mas pode significar muito pro outro. E tem pessoas que podem viver a vida e não vão esquecer daquilo que a gente disse. Então, vamos tomar cuidado, vamos zelar pelas pessoas como gostaríamos que zelassem por nós. Vamos ter empatia pelas pessoas como gostaríamos que tivessem por nós. Façamos para o outro o que gostaríamos que fizessem por nós.
Vamos fazer isso, vamos exercitar isso. E vamos seguir juntos nessa caminhada, nada fácil. Muitas vezes muito difícil. Muito complicada. O gritinho que vocês ouviram, esse grito lindo, maravilhoso, é do meu amorzinho, viu, gente? Ele tá querendo, não é que ele tá falando, mas ele tá esboçando mais sons, emitindo mais sons, e isso é ótimo. Coisa que ele não fazia antes. Então é isso, meus queridos. Meu amorzinho me tirou um pouquinho a concentração aqui, porque eu quero ver o que ele está precisando. E eu fiz um vídeo que eu gostaria de fazer pra vocês. E se me der vontade, eu volto aqui mais tarde e vou fazer outro vídeo, se me der vontade. A vontade é o quê? É a intuição. Se me der a vontade, a intuição de voltar e falar mais alguma coisa, eu vou voltar. Eu vou voltar sempre que eu quiser e achar que devo, e não sou eu. Eu acredito que seja maior, mais forte do que eu. E não se preocupe que o canal não vai ficar assim, ó, Deus dará não, viu, galera? O canal vai tomar uma forma, vai tomar um rumo, teremos horários, dias e horários para tudo. Mas pretendo trazer muito conteúdo para vocês e tem uma novidade fantástica que vocês vão amar muito, 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 e que vai fazer a gente pensar muito na vida, muito mesmo. Tem uma pessoa que eu quero trazer aqui pro canal, que vai agregar muito, tá? Obrigada, 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 obrigada a cada um de vocês, a todos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.